Segundo o portal Metrópolis, caciques do Centrão enviaram um alerta ao entorno de Jair Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, caso seja mesmo condenado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito do golpe. Nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do PP, com trânsito no judiciário, procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Aliados de Bolsonaro estranharam a previsão. A expectativa dos bolsonaristas já era de que o processo contra o ex-presidente tramitaria de forma célere, mas só se encerraria em setembro. Após tornar Bolsonaro réu em março, o STF está agora na fase de coleta de depoimentos. Essa etapa, que tem ocorrido em ritmo também acelerado, está prevista para acabar no início de junho. Depois dessa fase, as defesas dos réus ainda poderão pedir mais produção de provas e o Supremo fazer mais diligências. Na sequência, será a vez de a Corte ouvir os réus um a um. Até o julgamento, há ainda um prazo para declarações finais das defesas e do Ministério Público. Depois da sentença, cabem ainda embargos. Só depois de analisados os recursos é que a prisão poderá ser decretada. Essas informações são de Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Bom, vamos lá. Olavo e Walter. Vou começar a fazer uma análise prévia aqui e já passo para vocês. Pelo seguinte motivo, a gente não pode deixar de analisar quem é que está mandando o recado. Quem está mandando o recado é o Centrão, certo? Centrão do Michel Temer, Centrão do Gilberto Kassab e o Centrão do Alexandre de Moraes. Esse é o Centrão que está mandando o recado. O Centrão que está mandando o recado para o presidente Bolsonaro agora e para o seu entorno é o Centrão do Michel Temer, que se reuniu com o Tarcísio, Eduardo Leite, Zema, Caiado. É esse Centrão que, numa boa, está rezando para quê? Esse Centrão está rezando para o Bolsonaro ser preso, é óbvio. Vai abrir uma avenida. Embora o presidente Bolsonaro irá. Vamos lá, na pior das hipóteses, e o que eu considero que se o presidente Bolsonaro for preso e não estiver na eleição do ano que vem, porque tudo deu errado, eu vou votar no Tiririca. Eu já disse que voto no Tiririca. Se o presidente Bolsonaro não estiver na disputa do ano que vem, eu voto no Tiririca. Porque tudo deu errado. Tudo deu errado. Pode votar em qualquer porcaria. Porque se o Bolsonaro não estiver na eleição do ano que vem, quem venceu foi o mal. Quem venceu foi a perversidade. Quem venceu foram aqueles que rasgaram a Constituição. Aí a gente vota no Tiririca e que se dane. Que se dane. Que se dane. Então, não vamos achar que, olha, quem vai ser, tal... Quem vai ser o presidente Bolsonaro? Se não for o Bolsonaro, lá, ferrou. Ferrou, tá bom? Mas vamos imaginar o seguinte. Se o Bolsonaro tiver que transferir seu capital político, porque ele quis, ele tomou a decisão, falou, não quero mais brincar de presidente, entre aspas, é claro, né? Eu quero ser senador, não sei. Ou quero descansar, quero transferir meu capital político. Desculpa, ele vai transferir para Dona Michele, para Eduardo, ele não vai transferir para o Tarcísio. Ele não vai pegar tudo o que ele construiu e colocar em outro sobrenome. Não é louco. Não é louco. Desculpa. Agora, vamos lá. Esse Centrão, Olavo, quer que o Bolsonaro seja preso, é óbvio. Como é que o Zema pode virar presidente do Brasil com o Bolsonaro na disputa? Não vai virar. Como é que Tarcísio pode virar presidente do Brasil com o Bolsonaro da disputa? Não vai virar. Como é que Eduardo Leite, essa porcaria desse governador do Rio Grande do Sul, vai virar presidente do Brasil, Caiado, com o Bolsonaro na disputa? Não vão virar. Precisam do Bolsonaro preso. Então, é uma notícia, João, que eu também preciso fazer uma leitura inicial, que é a seguinte. O Centrão quer o Bolsonaro preso. É óbvio que quer. Agora, também querem o Bolsonaro preso porque, se eleito o presidente Bolsonaro, Bolsonaro aprendeu nos 4 anos em que governou o Brasil, de 19 a 22, Bolsonaro aprendeu quem são aqueles que traem, por que traíram, por que ferraram o governo, por que jogaram contra, porque o Bolsonaro é contra o sistema. E o Centrão é o sistema. Então, uma notícia vinda do Metrópolis merece, para mim, a seguinte análise. O Centrão é óbvio que quer Bolsonaro preso. E quanto antes, melhor. Porque daí eles já decidem, o Temer vai decidir, chama o Kassab,
Chama o Moraes, toma, e aí, quem vai? Ah, chamou o Tarcisião, né? Tarcisião é o cara. Ah, mas não sei, o Tarcísio deve sair para reeleição em São Paulo, né? Ah, então chama o Zema. É isso que o Centrão quer, pô. Então, uma notícia como essa só reforça para mim o seguinte: o Centrão não quer o presidente Bolsonaro, porque, a exemplo de Trump, que aprendeu no intervalo dos 4 anos, identificou quem o traiu, voltou e está fazendo um novo governo. Bolsonaro fará um novo governo e, muito provavelmente, longe de quem o trai. Então, Olavo, eles vão torcer para o jacaré no filme do Tarzan. O primeiro ponto é, para a prisão de Bolsonaro tem que haver uma condenação. O Pitoli fez essa fala agora há pouco. Precisa haver uma condenação. E para a condenação teria que haver um processo baseado nas regras legais. Está acontecendo processo baseado nas regras legais? Tem visto isso? Tem visto depoimento, viu o depoimento do Aldo Rebelo? Viu Mauro Cid tendo seus parentes ameaçados? Enfim, nada está acontecendo. Se nós pegarmos a composição da primeira turma aqui, como votará? Como vota Cristiano Zanin? Como vota Carmen Lúcia? Como vota Alexandre de Moraes? Como vota Flávio Dino? A dúvida só é Luiz Fux. Enfim, nós temos coisas, questões que necessitam acontecer para que esse julgamento tome um ritmo de legalidade que não está acontecendo. Mas, Olavo, os caras negaram para a defesa do Bolsonaro acesso à delação do Mauro Cid, alegando que precisa de guardar a privacidade e a segurança. Já não tem legalidade em nada disso. Nada. Não, na condução dos depoimentos, quem presta um depoimento ali isento, sem ter medo, com tranquilidade? Ninguém. Aldo Rebelo, um cara experiente, desculpa insistir nesse ponto, mas com uma vivência importante, ameaçado de prisão. Não, dane-se. As bases legais, dane-se. Agora, lembrando, quem é Kassab? Kassab é o homem do Teatro das Tesouras. Quem é Michel Temer? Homem do Teatro das Tesouras. São os donos do Brasil, lá. É isso, é o sistema retornando ao que era. E não dá para admitir esse retorno. Não dá. Nesse momento, o candidato é Bolsonaro. Walter, é o Centrão torcendo pela prisão do Bolsonaro? Olha, eu acabo fazendo uma leitura por um outro lado, que tem a ver com a questão dos Estados Unidos, sabe? Porque, para mim, é um recado. O Eduardo foi para lá, uma espécie de autoexílio, asilo político, porque a gente sabia, a partir daquela fala do assessor do ministro Alexandre de Moraes, que queriam, que tem sede do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá. E ficou um tempo pensando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? E eu sempre digo o seguinte, olha, os Estados Unidos têm problemas mais importantes à frente aí, essa questão de Israel com Gaza, tem a questão da Ucrânia, mas vocês não imaginem, dizia eu comigo aqui, lá, e ali na minha página, que isso não esteja na ordem do dia e que não vai chegar o momento que essas coisas vão acontecer. Bom, aí na semana passada, nós vimos aquele deboche, né, se transformar em mais ou menos um semblante de pânico. Porque o secretário de Estado, isso é incrível, secretário de Estado da ainda nação mais poderosa do mundo, informa em alto e bom tom, ou alto e bom som, a quem quisesse ouvir no Congresso americano, que estão sendo preparadas sanções históricas, eu diria, negativamente, mas históricas, contra o ministro da Suprema Corte aqui do Brasil. Aí sobrevém essa outra questão aí. Para mim é um recado indireto. É uma forma, porque o pessoal disse que ia mostrar solidariedade e ia fazer outras coisas. Como disse o Olavo, do ponto de vista legal, não teria justificativa para uma prisão, porque aí tem que haver o julgamento, ou seria uma prisão preventiva, né? Por que prisão preventiva? O Bolsonaro está interferindo na produção da prova? Poderiam justificar por aí, né? Mas não é ele diretamente. Então, é que tudo pode, né? O papel tudo aceita. O Bolsonaro está ameaçando fugir, se evadir da persecução penal. Quantas oportunidades ele já teve e já disse que se tiver que ficar aqui, ser preso aqui e morrer aqui, ele vai ficar aqui. Então, o que eu estou vendo? Não tem a justificativa para uma prisão preventiva. Não tem tempo para condenação, para julho chegar a essa condenação, embora, no meu caso, por exemplo, eles tenham tocado um processo criminal em 4 meses, por um suposto crime de opinião. Então, tudo é possível.
Agora, para mim é um recado. Olha, se esse negócio andar lá nos Estados Unidos, nós vamos prender o Bolsonaro aqui. E quem serviu de arauto nessa história toda, quem serviu para trazer a mensagem, foi o Centrão. Bom, e Walter, a tua análise é interessante, né, com relação a se avançar lá, a gente prende aqui, só que eu vejo também a disposição do presidente Bolsonaro de encarar essa, hein? Eu vejo a disposição do presidente Bolsonaro de encarar essa. Você não vê não, Walter? Eu vejo tanto que vejo que ele está aí se submetendo a tudo isso. Vem cá, gente. Será que se o presidente quisesse, ele não poderia pegar, por exemplo, uma viagem aqui para o Rio Grande do Sul, pegar o carro, atravessar a fronteira antes, quando era o presidente Lacage aqui no Uruguai, pedir um asilo ali, pegar um avião, ir para a Itália ou ir para os Estados Unidos e ter o asilo? Não poderia ter feito isso? Não poderia lá na Itália, a Giorgia Meloni conceder, se o Battisti, aliás, cujo advogado era o ministro Barroso, teve asilo aqui no Brasil do governo do PT? Vocês acham que o presidente Bolsonaro não teria asilo em qualquer desses países do mundo? Então, ele tem mostrado essa disposição de enfrentar, né, de se martirizar nesse processo todo, porque é um martírio o que está acontecendo aqui. Agora, eu acho que eles fazem cálculo, viu, Pitoli? Eu ainda fiz uma live, acho que foi ontem, sobre a história da Revolução de 1923 aqui no Rio Grande do Sul, que acabou consagrando, vejam só que ironia, para os anais da história do Brasil, o general Assis Brasil como o patrono da justiça eleitoral brasileira. Por quê? Porque ele pegou em armas para derrubar um governo aqui que estava há 30 anos no poder do Rio Grande do Sul, manipulando as eleições e colocando adversário político na cadeia. Que era um governo que tinha começado com Júlio de Castilhos, que era um cara que era aliado do Marechal Floriano Peixoto, e que depois seguiu aqui com Borges de Medeiros. Tem ruas aí, Brasil afora, ali no Rio de Janeiro, no Leblon, ali tem a rua Borges de Medeiros. Esses caras ficaram 30 anos no poder. E só saíram porque o povo, infelizmente, teve que pegar em armas. Eu não espero uma coisa nem outra. Eu não espero nem que essa gente do PT fique 30 anos e nem que a gente tenha que pegar em armas. Agora, a história ensina que quando tu coloca um determinado grupo político num canto e começa a persegui-lo, cedo ou tarde, a sociedade, de um modo geral, encontra uma saída, encontra um escape. E eu acredito que eles tenham que calcular isso, né? O quanto eles querem transformar o nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro, nesse mártir que vai incendiar uma parte da opinião pública que parece que ainda está amortecida com tudo isso que está acontecendo. Mas essas coisas é como aquele balde d'água que vai se enchendo, Olavo. Sabe? Vai indo uma gota, vai indo outra gota, vai indo outra gota. Vai chegar uma hora que esse troço vai transbordar. Infelizmente. Porque é um absurdo essa história do Aldo Rebelo. Esse homem, podemos discordar até da sua história política, mas vamos lembrar o Carlos Lacerda, que foi um comunista na juventude, foi um dos maiores líderes da direita do Brasil. O Aldo Rebelo é um homem brilhante, é um homem que foi ministro da Defesa, é um homem que foi presidente da Câmara dos Deputados, ser ameaçado de prisão porque fez uma reflexão a respeito de uma interpretação da língua portuguesa, Pitoli. Essa é a fotografia do que nós estamos vivendo. É um negócio que não tem explicação, que é bizarro e que é surreal, e que se nós não estivéssemos vivendo isso no dia a dia, enquanto o ministro Barroso está lá cantando no jantar do iFood, a gente diria que isso tudo era uma peça de ficção, escrita lá por aquele cara que escrevia novela na década de 70, lá o Bem Amado, como era o nome dele? Dias Gomes. Sabe? Dias Gomes, sabe? Uma coisa assim, já estava Dona Redonda, não sei se vocês lembram, o cara aquele que saía formiga, Olavo, pelo nariz, porque é uma coisa de ficção que a gente está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil, com o aplauso de grande parte da imprensa, com o aplauso da academia, com a defesa do seu Kaká e esses outros tantos que se acostumaram a ficar rico, defendendo quem havia assaltado o erário. E aí, como eu quero esperar, cedo ou tarde esse negócio vai acabar. Fala, Olavo. Nós não devemos subestimar, primeiro, os comentários do Walter são excelentes. Primeiro, não devemos subestimar os players. Contudo, a chance de uma eleição do Lula em 2026 é bem pequena. Os indicadores estão aí, a economia vai de mal a pior. Semana passada, Haddad esbraveja, vamos ferrar essa direita. Sexta-feira ele dá o maior tiro no pé
com o aumento do IOF, ferrando Bolsa de Valores, ferrando remessa de recursos internacionais, teve que voltar atrás, uma vergonha. O que ele queria era bem simples. Ele queria, com o aumento do IOF, valorizar o real e diminuir o dólar. Foi o maior... sabe quando joga a bola e acerta o fotógrafo lá no fundo? O chute é até bom, mas não acerta o gol, mata o fotógrafo. A eleição de Lula, diante desses erros, é muito pequena. Agora, o espaço está aberto para as alternativas. A questão da nossa parte é insistir efetivamente que Bolsonaro é o nosso candidato. E aquele a quem Bolsonaro transferir seu capital político no caso de uma prisão. Não podemos também perder de vista um raciocínio bastante simples. Se Moraes conduz esse julgamento da forma como está conduzindo e encontra toda uma resistência do governo norte-americano. Imagina se ocorrer a prisão de Bolsonaro, como seria essa resistência no âmbito mundial ao que o Brasil se tornou uma republiqueta de banana. Tem muita coisa, nós não podemos ignorar o cenário. O cenário está posto, só precisamos tomar decisões corretas.